Vim lá de São Paulo para mediar esse painel, conversar com vocês, Darielle e Mauro, sobre a situação nada confortável das prefeituras, né? Nós, como jornalistas, eu acho que a gente tem uma responsabilidade em também falar dos municípios, não só da União e também dos estados, né? A gente vai falar deles também, Mauro, porque a gente fica muito, pelo menos na cobertura da situação fiscal, falando do Brasil, a nível nacional, e deixa um pouquinho os estados nem tanto, mas os municípios de lado, né? E a gente sabe que a situação de todo mundo é muito complicada, né? Nos 3 níveis, estadual, municipal e também federal, que é a tecla que a gente bate mais em cima, né? Então, para falar dos mecanismos de controle que a gente pode adotar, básicos, e que devem ser adotados para que a situação não degringole como está no país, eu queria começar passando a palavra para o Mauro, para falar, a nível estadual, o que pode ser feito, o que a experiência aqui no Paraná pode ensinar ou pode servir de referência para o resto do país. Em seguida, a Darielle vai comentar sobre a experiência lá em Irati, né, na auditoria cívica, especificamente da saúde, né, que eu acho que é uma área que tem as suas especificidades e que eu acho que pode ser bastante interessante para a gente aprender quais são elas. Você pode começar contando para a gente, Mauro, um pouquinho da sua experiência e de como os tribunais de contas são instrumentos necessários para a gente proteger os estados e os cidadãos do desperdício aí dos recursos públicos? Primeiramente, meu bom dia a todos, né? Agradeço o convite para participar desse ato cívico, agradeço ao meu amigo Ney, né, presidente do Observatório e grande parceiro do grupo aí, para a gente unir em exercícios cívicos de cidadania para promover a melhora desse país, porque nada melhor que nós, cidadãos, estarmos atuantes naquilo que é nosso. Eu costumo dizer que patrimônio público não são dos agentes políticos, não são dos servidores públicos, patrimônio público é nosso. E se nós não cuidarmos do que é nosso, quem vai cuidar, na verdade? Então, parabenizar o Observatório Social por essa iniciativa e por esse grande momento que estamos vivendo. Com relação à sua questão, quer dizer o seguinte: 10 anos fazendo auditoria nos contos do Estado, a gente percebe que a gente experimenta sempre mais do mesmo, ou seja, ausência de um planejamento efetivo, ausência de visão estratégica capaz de mudar e transformar a situação. Eu vejo os estados e, por consequência, os municípios, porque os municípios são grandes dependentes do Estado e da União, né, sofrendo com a falta de programas estratégicos de governo. O país atravessa uma série de problemas que a gente detecta vem detectando ao longo dos anos, que não se resolve num mandato de 4 anos ou de 30 anos. Isso se resolve em políticas públicas de 20, 30 anos, que envolvem até gerações. Eu estou no serviço público desde 1984. Então, há mais de, 30, 40, quase 40 anos. E a gente sempre ouve dizer que a prioridade do gestor do plantão é educação, saúde e segurança. E nunca se resolve. Alguma coisa está errada. Por que está errado? Porque não temos a cultura do planejamento. E planejamento de longo prazo. E planejamento para uma gestão não resolve o paliativo. Se resolve situações pontuais, mas não aquelas situações críticas que interessam ao cidadão. Que é ver crianças nas escolas e não nas ruas. Que é ver o cidadão empregado e não nas filas de desemprego. Né? Para isso, são grandes programas, são grandes questões, grandes temas que têm que estar nas tábuas do planejamento e serem levados a sério. O que a gente percebe é que nossos agentes públicos e políticos não se preocupam com planejamento de longo prazo.
isso, na minha visão, na minha experiência, eu tenho constatado uma diferença. Dariele, conta um pouquinho da experiência sua lá em Irati e o que a área da saúde, por que o planejamento, por exemplo, de longo prazo, essa visão, pode ser também importante especificamente para a área da saúde, que é a área que você tem aqui mais para contar para a gente. Então, a gente buscava fazer uma auditoria, mas nós não tínhamos o conhecimento necessário, né? Qual era a relação de medicamentos que precisava, como deveria ser uma estrutura de uma unidade de saúde. Então, a gente foi procurar, que a gente acabou encontrando o IFC, que inclusive o Everton, que esteve em Irati nos auxiliando na Auditoria Cívica da Saúde, vai dar uma palestra aqui amanhã, no período da tarde. Então, eles tinham esses questionários, esse corpo do trabalho para a gente poder aplicar nos postos de saúde, né? Porque nós tínhamos muitas reclamações sobre estrutura, sobre falta de medicamento, falta de insumos, né? E até produtos de limpeza, onde os funcionários levavam, né? E havia-se licitação para compra de medicamento, para compra de insumo, questões de higiene, e não existiam nos postos, né? O nosso atual gestor estavam reformando postos, mas a gente ia ver, estavam rachados, né? Então, existia o investimento, existia a verba, mas não existia a qualidade no investimento, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu durante o percurso, que o medicamento não chegou, que a estrutura não foi reformada da forma adequada, ou o posto não foi construído da forma adequada, porque nós encontramos postos novos que não tinham acessibilidade, né? Então, por lei, isso não pode, né? Então, a gente encontrou várias coisas assim, esses pontos que a gente precisava dentro desse projeto do IFC, né? Legal. Mauro, voltando para a questão da fiscalização aí nos estados, existe um consenso de que a atual crise fiscal, tanto nos estados quanto na União e também nos municípios, ela tem dois principais motivos. Um conjuntural, que é a crise, a queda do consumo, né, da arrecadação, e outro estrutural, que vem da própria dinâmica dos gastos, né? Por exemplo, o aumento das despesas com previdência, com pessoal, que são os dois principais motivos de gasto, né? A nível estadual e a nível municipal, qual que é o peso desses dois fatores, conjuntural e estrutural, para o tamanho do rombo aí que a gente vê, tanto nos estados quanto nos municípios? Bom, a situação que nós vivemos hoje de recessão é uma situação conjuntural. E eu diria que isso não aconteceu por acaso, é uma causa. E a causa que eu vejo foi os nossos governantes do plantão abandonarem princípios básicos de economia, interferência na economia, e o abandono dos princípios da gestão fiscal responsável. Ou seja, equilíbrio. Se gasta, não se preocupa qual a fonte de financiamento daquele gasto. Não se justifica atender indiscriminadamente as demandas do interesse público à custa de endividamento. E ao passo que você abandona esses princípios econômicos e de gestão fiscal, você está forçando e fomentando o endividamento. E o endividamento causa o desequilíbrio econômico. E por que causa o desequilíbrio econômico? A volta da inflação, que ela é nefasta, isso da geração, e a gente vive inflação violenta, de 80% quase ao mês. Tem uma geração que só conhecia a inflação através dos livros, ou seja, quem tem hoje menos de 25 anos só conhecia a inflação através dos livros e agora, porque ela era uma coisa que estava lá, controladinha, dentro de patamares aceitáveis, mas isso com algumas políticas equivocadas na área econômica, como segurar o preço do decreto, né? Não subir, baixar preços de componentes energéticos, que depois teve que ser recuperado de forma abrupta e que
prejudicou sensivelmente, principalmente, os menos favorecidos. Então, são atitudes, são políticas equivocadas e que provocam todo esse desarranjo e jogou a economia para baixo. O PIB, que é o produto interno bruto, que é a somatória de todos os bens e serviços que produz no Brasil, né, ele começou a decrescer. No país em desenvolvimento, com PIB negativo, é calamidade. É aquela palavra ali que nós estamos falando, é calamidade. Por isso nós estamos vivendo, por isso, e quem sofre com isso? Principalmente os municípios, que são diretamente afetados, porque dependem dos recursos públicos transferidos do Estado, a maioria deles. A gente sabe que poucos municípios do Brasil, mais de 5 mil municípios, têm arrecadação própria suficiente para manter as suas atividades e o atendimento da demanda da população. Ele depende de recursos transferentes. E à medida que o poder público ele não produz, ele vive da arrecadação de impostos. Quem produz é a economia, é o setor privado. Ele é que alimenta o setor público através dos regulamentos de impostos. Em momentos de recessão, o que acontece? A inflação sobe, diminui o poder de compra das famílias, consequentemente sobe os juros, as vendas caem, a produção na área industrial cai, o desemprego acontece mais. Quem é um prejudicado? Cidadão, município. E a arrecadação pública, principalmente a municipal, estadual, externa. E aí não tem dinheiro para custear. Por quê? Porque nesses momentos de crise é que o gasto público mais aumenta. Porque o cidadão não consegue mais pagar uma escola particular, não coloca o filho na escola pública. O cidadão não consegue mais pagar um plano de saúde, que é caro, no setor privado, coloca, vai para o atendimento do SUS. E aí o gasto público aumenta numa proporção inversa da receita que está em queda. É uma qualidade. Então, políticas equivocadas na área econômica, gestão fiscal, é um risco muito alto e pode nos conduzir aí a situações dramáticas, como vive os países em dificuldades, como a Venezuela. Então, é muito, tem que se tomar muito cuidado com as políticas hoje voltadas para a econômica. Tá certo, obrigado. Darielle, eu tenho mais uma pergunta para você, mas antes eu acabei invertendo aqui a ordem da estrutura do painel, gente. Peço desculpa, eu sei que vocês têm uma apresentação de 15 minutos cada um, então depois eu retomo a fase das perguntas, se der tempo, né? Mas peço que vocês então façam a apresentação de 15 minutos de vocês. Eu não sei qual é a que já está engatilhada aí, mas tanto faz. Acho que a gente pode começar pela Darielle para a gente ir alternando, né? E daí depois o Mauro em seguida faz a sua exposição de 15 minutos também. Nós tínhamos muitas denúncias e reclamações da população em relação à falta de medicamento, à falta de médicos, à precariedade da estrutura das unidades de saúde. Mas nós não sabíamos muito por onde começar. Então, a gente tinha a vontade de fazer e não sabia como fazer. Em pesquisa, nós encontramos o Instituto de Fiscalização e Controle, que é uma organização, assim como o Observatório, sem fins lucrativos. Ele é formado por auditores da CGU, do Ministério Público, e eles formataram a auditoria cívica na saúde. Então, nós entramos em contato com eles. Aqui no Paraná já tinha sido feito em São José dos Pinhais, e assim colocamos em prática o projeto em dezembro de 2015, em Irati. Ele faz parte do Programa 1 do Observatório Social do Brasil, que é a qualidade na aplicação dos recursos públicos. As pessoas envolvidas nessa sessão não foi só o pessoal do Observatório, então nós tivemos vereadores, conselheiros da saúde, né, a sociedade civil em geral, né, e os voluntários do Observatório Social de Irati. A gente teve cerca de 64 voluntários, mas em total de pessoas envolvidas na ação foram mais de 100. O que a gente conseguiu, né? Quais foram os resultados dessa ação? Então, no município de Irati, de uma forma bem resumida, temos 24 unidades de saúde. Nós conseguimos auditar 19. Dessa auditoria saiu um relatório contendo prazos de 5 a 120 dias para a solução dos problemas. Após o término desses 120 dias, a gente retornou às unidades de saúde para ver o que o gestor tinha solucionado.
Quando a gente retornou, nós constatamos que apenas 21,84% das 824 irregularidades, né, só apenas 180, foram solucionadas. Nós entregamos esse documento para o Ministério Público, onde agora, em março de 2017, foi ajuizada uma ação civil pública, e devido à urgência do caso, por se tratar, né, da saúde pública, foi concedida uma tutela provisória de urgência, então fixando multa diária de R$1.000. Então agora eu vou ilustrar um pouquinho para vocês como foi a nossa ação. Então aqui são as visitas que foram feitas em dezembro de 2015, então aqui são todas as unidades de saúde com os auditores na frente da unidade. Então, das 19 unidades foram feitas em 2 dias. No final do segundo dia, a gente entregou um relatório preliminar para o gestor, para ele ter uma ideia do que nós tínhamos encontrado na ação. Então, para ele não ficar tão curioso, nós entregamos assim uma ideia do que tinha acontecido. Então, por que a gente auditou 19 e não 24? Porque 3 unidades estavam fechadas porque elas são no interior e funcionavam apenas uma vez na semana. E 2 estavam fechadas para reforma. Aqui as fotos do evento, da entrega do relatório preliminar, onde a gente contou com a presença do Ministério Público, por meio da promotora Maria Luísa Correia de Mello, que é a promotora de justiça responsável, né, pela área de saúde no município. A entrega do relatório final já foi feita em fevereiro de 2016. Então, onde foi compilado todos os postos de saúde, contendo foto e tabela indicativa de cada irregularidade. Então, o importante falar desse relatório é que ele possui 95 páginas, constatando as 824 irregularidades, né, dos 19 postos que foram auditados, pelos 64 auditores. Então, reforçando que depois dos 120 dias, nós retornamos às UBSs, né, para ver como o gestor tinha solucionado os problemas. Então, aqui são as fotos, o retorno foi em julho de 2016. O retorno a gente fez em um dia só, porque ele é mais simples de se fazer, né? A gente só vai verificar o que foi solucionado. A entrega do relatório de retorno foi feita em novembro de 2016. Por que esse prazo foi maior? Por escolha, como era ano eleitoral, a gente não quis entregar antes, para não dizer que a gente usou como uma forma política, né, para denegrir o atual gestor, porque ele estava concorrendo, né, à reeleição. Então, a gente optou por entregar após a eleição, né, o resultado da eleição. Então, por isso, novembro de 2016. A gente também contou com a presença do Ministério Público no evento, por meio do Dr. Antônio Basso Filho, que é promotor substituto, né. Aqui é a tabela dos resultados. Então, tem o ranking ali do qual o posto teve mais itens solucionados, né? E a porcentagem. Então, se vocês notarem, nos 2 primeiros, lá que tem de 35 a 74, que foi 24 e 42 itens solucionados, teve esse alto índice porque foram inauguradas postos novos. Então, as questões relacionadas à estrutura foram solucionadas. Então, por isso que tem o alto índice nesses 2. O restante ali, o 3º, 4º, 5º e 6º, a maioria das coisas que foram solucionadas foram entrega de medicamento e insumos. Então, os outros ali que a gente tinha altos índices, não foi solucionado nem em questão de medicamento. Aqui é para vocês terem uma ideia como foi o nosso questionário, que foi digitalizado, o nosso questionário de retorno. Então, aqui eu peguei o exemplo do pronto atendimento, 24 horas, que é a principal, né, unidade de saúde do município. Então, tinha ali, era separado entre estrutura, equipamento e farmácia, o prazo para a solução, se foi solucionado, sim ou não. Aqui são algumas fotos da unidade de saúde, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas ó, aqui a gente tem, o laser não está aparecendo. A primeira foto é goteira, a segunda foto é muita infiltração, a terceira também. Ali já foi feito o conserto, mas não foi terminado de consertar. Na última foto aqui é o armazenamento incorreto de medicamentos e mais infiltrações nas paredes. Aqui as outras fotos, mesma coisa, questão de armazenamento. Aqui já é do almoxarifado, e em cima a questão de goteira e infiltração.
Então, no pronto atendimento foram constatados 31 irregularidades, das quais apenas 7 foram solucionadas. Essas 7 são questões de alguns equipamentos, então, que eles acabaram adquirindo durante esse período. Aqui é a súmula do processo da ação civil pública, né? Então, aqui diz bem certinho o valor da causa, o processo, o número do processo e tudo mais, só para ilustrar mesmo. Uma coisa que eu queria, só para finalizar, foi um documento entregue para o gestor para melhorar. Algumas questões não precisava de uma verba significativa. Eram questões simples. Digamos, tinha algumas unidades de saúde que não tinha autoclave, mas outra tinha 2. Então, é falta de gestão, é de saber aonde tem, o que tem, né, naquela secretaria. Né, se fazer uma auditoria, se fazer uma relação do patrimônio. Às vezes tinha postos de saúde que tinha termômetro na geladeira, tinha 2 termômetros na geladeira da farmácia e o outro também não tinha. A gente encontrou alguns medicamentos vencidos, então é falta de você a pessoa que cuida da farmácia, está analisando, está olhando questão de vencimento. Então, até o último gestor, ele reformou muitos postos de saúde, construiu muitos postos de saúde, mas sem qualidade. Como eu já comentei no começo, alguns postos não tinham acessibilidade e eram novos. Alguns postos eram recém-reformados e já estavam com infiltrações, teto desabando, rachaduras nas paredes, né? Então, existia a aplicação do recurso, mas sem a devida qualidade, e o que nos deixou mais tristes, digamos assim, foi que o gestor não deu a devida importância para o documento, né, que foi feito pela sociedade para a melhoria da saúde no município. Obrigado a todos pela atenção. A minha participação aqui nesse evento, ela é, para mim, uma honra, porque eu estou com o Ney nessa estrada há alguns anos, e a gente sabe da importância desses movimentos. Isso são ações cívicas, ações de cidadania, e que como o Dallagnol falou na sua palestra, né, uma necessidade, o cidadão, cada um de nós contaminarmos o outro, para que possamos unir esforços e ter o nosso país controlado pela sociedade, e não mais por quem não quer fazer esse país um país grande, desenvolvido. Nós temos essa oportunidade, e essa aqui é uma das iniciativas que pode fomentar isso, e isso se tornar uma febre, não só, né, aqui na nossa região, mas em todo o Brasil. Isso sim dá resultados rápidos e imediatos, e, de uma certa forma, vai ajudar a gente a chegar mais rápido ao desenvolvimento, ao crescimento esperado, e elevar o nosso país no patamar que ele deve e merece estar. Nessa minha fala, eu preparei alguma coisa para vocês. Esse início da minha fala, eu não poderia passar sem dedicar algumas palavras para vocês. Aquilo para levar para vocês uma reflexão de que nós somos e de que nós estamos fazendo aqui, né? Começo assim, é uma satisfação imensa participar de um evento tão magnânimo, né? E me juntar a pessoas que querem discutir o Brasil, que querem discutir gestão pública, que querem e desejam construir uma agenda positiva para enfrentar esse grande desafio que é tentar promover o crescimento sustentável desse nosso imenso país. São essas iniciativas, minha gente, que faz a gente acreditar que esse país viverá dias melhores. São encontros como esse que podemos debater como exercer cidadania plena em favor de uma sociedade rica em valores éticos e saciada de justiça social. Devemos, meus amigos, reunir cada vez mais homens e mulheres de bem e formar uma grande legião para cuidar do que é nosso. E me refiro aqui ao patrimônio público e tudo que pertence à sociedade que está sob o cuidado do poder público.
Sim, não podemos nos esquecer que as instituições e os organismos públicos estão a serviço da sociedade. Outorgamos para os agentes políticos e servidores públicos a administração de bens e valores que pertencem a cada um de nós e, no conjunto da obra, a toda a sociedade. Portanto, eles têm o dever de cuidar desse patrimônio, de zelar com ética, legalidade, probidade e transparência. E como podemos participar efetivamente desse exercício de cidadania? Eu diria que uma maneira eficaz e de resultados de curto e médio prazo é promover cada vez mais eventos como esse, que tem por objetivo o fortalecimento do controle social. O engajamento da sociedade organizada na fiscalização da gestão pode mudar a atitude do gestor e promover a correta aplicação dos recursos públicos e fazer justiça, ou seja, retornar dos cofres públicos aquilo que entregamos com muito suor e sacrifício, que é os recursos, o dinheiro dos impostos que pagamos. Alguém pode dizer, mas existem os órgãos oficiais de controle, como os tribunais de conta, o Ministério Público, o Poder Legislativo, e entre outros, que têm obrigação constitucional e legal para fiscalizar a administração pública. Eu diria para vocês, sim, eles existem. Mas esse controle não é pleno. Ele não abrange, ou melhor, ele abrange só uma pequena parte desse gigante chamado administração pública. E tem outro fator que deve ser considerado e que é relevante, o custo. O custo do controle não pode ser maior que o benefício. Ou seja, o controle instituído, legalmente instituído, é limitado. Ele custa para a sociedade. E ele não pode estar o tempo todo em todo lugar. Ao contrário de nós, cidadãos, que estamos lá, em todos os lugares. E podemos estar num tempo maior. E aí acontece, de uma forma integrada, uma fiscalização concomitante e que possa trazer bons resultados para todos nós. Por isso, acredito que o controle social forte, atuante, num trabalho conjunto com os órgãos oficiais, pode contribuir para uma gestão pública eficiente, garantindo melhores resultados nas ações governamentais, promovendo o desenvolvimento sustentável que a sociedade deseja e merece. Essas são as minhas palavras iniciais a todos vocês. Trago como uma reflexão, para mim e para cada um dos senhores, que é importante a gente ter em mente isso todos os dias. Quanto ao tema que me foi proposto, eu falaria das situações dos municípios que pode se assemelhar à situação de calamidade, como proposto no painel ou no slogan desse evento, né? No campo das finanças e da economia, um pouco eu já falei ali, né, respondendo às questões do Luiz, com muita satisfação, Luiz, né, umas perguntas muito objetivas, diretas e relevantes. E trouxe também um pouco da situação que a gente encontrou de dificuldades na questão da transparência, porque sem transparência não há democracia, sem transparência não há o acompanhamento da sociedade nos atos de governo e da gestão pública. Então eu trouxe um pouquinho de cada dos problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia e apresentamos um levantamento em final de janeiro, começo de fevereiro desse ano, para os prefeitos eleitos do Paraná, onde constatamos uma situação, nos primeiros levantamentos que fizemos, quando do fechamento do exercício de 2016, que 80% dos municípios do Paraná apresentavam dificuldades financeiras. Isso é calamidade. É muito alto. O que significa isso? Que os prefeitos que saíram mal pagaram folha de pagamento. Deixaram para a gestão, ou seja, quem entrou com toda aquela plataforma de governo, né, com aquela vontade de fazer,
já entrou pagando dívida. Dívida com o quê? Alguns, e não foram poucos, folha de pagamento que não pôde ser paga no exercício anterior. Fornecedores, né? Repasses, obrigação constitucional a fundo de previdência, fundo próprio de previdência, né? Toda despesa corrente que não se referia a pessoal, muitos deles estavam no passivo, ou seja, deveriam ser pagos. Teve prefeitos com quem eu conversei recentemente, que em abril ainda estava pagando conta do seu antecessor. Então, isso num final de mandato, onde a lei de responsabilidade fiscal é rigorosíssima. Por isso que eu falei, o governante que abandona os princípios do equilíbrio fiscal e os princípios básicos da economia, está fadado ao insucesso. Isso não é novo, a gente já viveu isso em outros tempos. Quem tem um pouco mais de idade, quem tem um pouco mais de 25 anos, se lembra que a gente já sofreu isso no passado. A gastança desenfreada, a negligência com o trato do dinheiro público e com políticas equivocadas nas áreas econômicas e fiscal, o resultado é recessão, é empobrecimento da nação, é empobrecimento dos municípios, aonde realmente se encontram os problemas. Os prefeitos são as maiores vítimas dessa situação, que a União é rica. O nosso pacto federativo concentra na União o maior volume de recursos, e aí ele começa a distribuir, né, com base nas políticas que são aprovadas. Mas até chegar no município, muitos caminhos são percorridos e muitos recursos se perdem nesse caminho. Em momento de recessão, pior ainda, que o recurso não vai. Porque a prioridade é os gastos imediatos, as despesas fixas da União e Estados, que são pesadas. Nós temos uma máquina pública que hoje já está batendo na casa dos 70% da sua receita corrente líquida, ou seja, a sua capacidade de arrecadação é muito alta, porque nós temos dívidas, nós temos repasses constitucionais aos poderes, nós temos compromissos de 25% na educação, na saúde, na educação, 15% na saúde para os municípios, 12% para o Estado, e aí vai todo o recurso e não sobra para aquilo que é importante, investimento. Um país em desenvolvimento precisa de investimentos. Sem investimentos a gente não cresce, a gente não desenvolve e a gente não avança. Então, também um outro detalhe que apresentamos desse encontro com os prefeitos, de 399 municípios, 207 mais ou menos, estavam no alerta da lei de responsabilidade fiscal, que não poderia mais contratar despesas de pessoal. O índice de pessoal é muito alto. Então, isso é fruto do quê? Daquilo que comentei já hoje, falta de um planejamento de longo prazo, de um planejamento sério, um planejamento feito para dar resultados. Porque nós temos a cultura de fazermos o planejamento apenas para atender os mandamentos legais, e não para produzir resultados e benefícios nos programas e nas ações de governo. Por isso que eu digo que a cultura do planejamento é um ponto imperioso para se incorporar na cultura de quem assume a gestão de recursos públicos. E nós temos capacidade de influenciar nisso. À medida que nós cobramos que o prefeito, o governador, o presidente da República aplique adequadamente os recursos e planeje as suas ações para que o país não se encontre em situações difíceis como essa, a gente tem o poder de transformar e de interferir e mobilizados de orientar no caminho do Brasil que queremos, né? E é importante que se faça. Iniciativas como essa são importantes e eu acredito que é daqui para maior, e esse movimento é que fará a grande mudança. Com relação à transparência, o que a gente mais constatou no nosso exercício da fiscalização? Primeiro, a dificuldade de ter acesso às informações. Quando você solicita informações, o cidadão solicita informação, muitas vezes os governantes não cumprem nem a lei de acesso à informação, que você tem um prazo determinado, no máximo 20 dias, para responder ao cidadão ou justificar porque é que você não pode dar a informação.
Estão me cobrando aqui só 2 minutos, hein? Vou ter que abreviar. Outro fator, os portais de transparência, eles não são acessíveis, ou seja, as informações que estão lá, quando você baixa, a grande maioria deles estão em imagens. O cidadão não consegue baixar aqueles dados e trabalhar numa planilha para ele formar uma crítica em cima daqueles números, daqueles dados. Isso é uma situação corrente. E isso fere, inclusive, a lei da transparência, que fala que os dados têm que ser abertos, têm que ser manipuláveis e não fixos, não imagem, não fotografias. Isso é importante, isso dificulta o acesso do cidadão para conhecer aquilo que está acontecendo no âmbito da sua administração pública. Então, essas situações também constatamos. Uma outra, a atualização das informações. Muitas vezes a gente vê publicado num diário oficial de circulação, ou no jornal do município, da região, que existe uma licitação em andamento, determinada obra, determinada ação governamental, uma compra de alguma coisa, você vai no portal, ela não está lá. Então, um portal desatualizado, que serventia que tem para o cidadão, que serventia que tem para a administração pública, está lá. No artigo 37, o princípio da publicidade, no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, alterado pela Lei Complementar 131 de 2009, que diz que tem que ser publicado em tempo real a execução orçamentária dos entes da Federação, União, Estados e Município e Distrito Federal. Em tempo real, ou seja, pelo menos em 24 horas tem que estar no site todos os atos do governante. E a gente constatou que a minoria que se preocupa com isso, ou que tem alguma coisa próxima dessa exigência legal. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo. O tribunal também está se programando para fiscalizar os portais de transparência dos municípios. O Ministério Público já fez um trabalho muito intenso nos 399 municípios do Paraná, já em 2013, 2014, se eu não me engano, e já deu algum resultado, e a gente está numa ação efetiva aí para que seja melhorada a questão da transparência. Bom, como o meu tempo já se esgotou, o que eu tenho é só agradecer a oportunidade de estar aqui, junto com vocês, construindo esse grande movimento cívico, né? E estou à disposição no tribunal para ajudar naquilo que for possível, dentro do que a minha agenda permite, para colaborar com cada um dos senhores. Acho que essa integração nossa, do tribunal, com o Observatório Social, para fomentar a participação da sociedade organizada na fiscalização da gestão pública é o caminho e dará certo para que possamos construir um país melhor para nós e para as futuras gerações. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro, pela sua exposição. Muito obrigado, Darielle. A gente poderia passar aqui o resto da manhã conversando. Foram 2 exposições muito ricas, mas como eu já inverti a ordem, fiz algumas perguntinhas, a gente encerra por aqui. O tempo está apertado, a programação do Congresso tem que continuar. Agradeço a atenção de todos e ao convite também por participar aqui do Congresso. Muito obrigado, a programação segue.